imagem colorida com o céu azul e a natureza ao fundo. Em destaque, um grande portal de pedras com uma janela redonda à direita. Na frente do portal, há um homem vestindo roupas brancas e um turbante na cabeça. Com os braços abertos, ele segura um machadinho na mão direita. À sua frente e à esquerda dele, uma mulher negra, de braços abertos. Usa um turbante branco com detalhes amarelo e um vestido branco rodado com detalhes amarelo, olhando para o céu. Surgem os seguintes dizeres em preto: Ministério da Cultura apresenta Projeto Série Cultural Teatro Opus, PRONAC 21-2876, Ação Formativa Cultural, Contrapartida Social, conhecendo a cena teatral com Teatro Piragira. Tiago, um homem negro com cabelos dreadlock presos em um coque alto. Ele usa óculos de grau com armação preta, tem olhos pretos, nariz largo, lábios grossos e uma barba levemente grisalha. Veste uma camiseta preta de mangas curtas, está sentado olhando diretamente para a câmera. À sua esquerda, há uma parede de azulejos azuis claro com um interfone branco e uma porta branca aberta. Ao fundo, à sua direita, há uma porta branca entreaberta. No canto inferior direito da tela, a janela em libras, no qual uma mulher branca com cabelos lisos marrons escuro abaixo da linha da cintura. Ela usa franja curta sobre a testa e está vestindo uma blusa preta de mangas longas. Olá, pessoal. Eu sou Tiago Piragira, sou ator, professor e diretor de teatro. Nesse vídeo, vou conversar um pouco com vocês sobre teatro, essa arte do encontro, essa arte de contar histórias. Para conversar sobre teatro com quem está assistindo, eu vou falar sobre um aspecto do teatro para que a gente possa se relacionar com as peças que a gente vê, com os trabalhos que a gente assiste, que é a ideia de crítica teatral, ou seja, como que a gente olha, como que a gente se relaciona com uma peça de teatro. Quando a gente vai assistir uma peça, um espetáculo, que pode ser de teatro, pode ser de dança, pode ser um espetáculo de circo, pode ser um espetáculo que misture todas essas diferenças que a gente chama de linguagem. Então, um espetáculo ele pode ser tanto de teatro, quanto de circo, quanto de dança. E pode ser um espetáculo híbrido, que mistura teatro com dança, com música, com elementos do circo, enfim, com diferentes elementos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre teatro, pensando que existem vários tipos de teatro, pensando que existem vários jeitos, várias formas, vários modos de contar uma história. Para isso, então, a gente vai conversar um pouco sobre como que a gente pode olhar para um espetáculo teatral, a partir de que elementos que a gente pode olhar, ou seja, esses elementos que eu estou dizendo, eles têm um pouco a ver com como que a gente pode se relacionar com essa obra, né? A gente pode olhar para a história que está sendo contada, a gente pode olhar para os atores e atrizes que estão no palco representando, a gente pode olhar para os elementos que constituem, ou seja, que formam o espetáculo, como figurino, cenário, trilha sonora. Então, a gente vai fazer um passeio um pouco a partir de alguns espetáculos que eu vou conversar um pouco com vocês, tá bem? Então, quando a gente vai falar em crítica teatral, a gente sempre precisa entender que a crítica ela é um modo como a gente olha para um trabalho.
É o modo como a gente olha para uma peça que está acontecendo, né? Então, a curadoria, a crítica teatral, ela tem a ver com esse olhar para essa obra que a gente está se relacionando, né? Olhar para essa obra, entender quais são os elementos que fazem parte dessa obra que a gente está assistindo. Quando eu falo obra, eu estou me referindo à peça, né? O espetáculo que a gente está assistindo. Então, espetáculo de teatro, por exemplo, quando a gente vai assistir, ele pode ser realizado por um artista individual, um artista solo, quando a gente vai se relacionar com uma peça que, por exemplo, é um monólogo, então a gente vai assistir uma única pessoa que vai estar em cena durante a apresentação. Apesar dessa única pessoa estar em cena, ela é acompanhada de várias outras pessoas que estão ajudando ela, né? Com essas figuras todas que a gente vai também falar, né? A figura do diretor, da diretora, o iluminador, iluminadora, o cenógrafo, cenógrafa, o operador de som, operadora de som, sonoplasta, né? Figurinista, aderecista, essas funções, elas auxiliam, mesmo sendo somente uma pessoa que esteja no palco, somente uma pessoa que esteja ali representando para a gente ver. Então, mesmo sendo um monólogo, ainda assim a gente entende que tem muitas pessoas que estão envolvidas com essa apresentação. Então, a peça ela pode ser um monólogo, quando é uma pessoa, ou a peça ela pode envolver mais atores e mais atrizes, né, no palco, né, que estão ali fazendo as cenas, representando e contando essas histórias. Nessa possibilidade de serem mais de uma pessoa em cena, às vezes pode ser o trabalho de uma companhia de teatro que a gente está assistindo, ou seja, a gente tem um diretor ou uma diretora que contrata atores, atrizes e demais profissionais para montar o espetáculo e realizam a apresentação desses espetáculos, né? Então a gente tem essa relação com uma companhia de teatro. A gente pode também ter uma relação com, ao invés de uma companhia de teatro, que é essa figura da diretora e do diretor, ou de uma pessoa que seja um ou uma líder dessa companhia, que contrata diferentes artistas para essa peça, depois a companhia vai montar outra peça e convida outros artistas. Esse é um pouco o modo como funciona uma companhia de teatro. Nem sempre são as mesmas pessoas que estão trabalhando, atuando, né, no palco. Diferente de um grupo de teatro, de um coletivo de teatro, que geralmente são as mesmas pessoas que se unem, que se encontram e que sempre criam espetáculos, né, ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Eu, por exemplo, faço parte de 3 grupos em Porto Alegre, né, de teatro. Um que é o grupo Usina do Trabalho do Ator, que é um grupo que foi criado em 1992, ou seja, tem 31 anos já de trabalho. Eu sou o artista mais jovem e que está há menos tempo no grupo, e já são 15 anos, já são bastante tempo, bastante anos. Faço parte também do grupo Pretagô, que é um grupo de teatro também de Porto Alegre, que é constituído somente por artistas negras e negros. E é desse grupo que a gente vai falar um pouquinho depois. Esse grupo ele surge em 2014, é um grupo que eu ajudei a criar. Então esse grupo, eu sou um co-criador, né, um coautor desse grupo, né, um cofundador, e também um grupo que aí, como eu falei um pouco antes, né, que a gente pode ter espetáculos que misturam diferentes linguagens, teatro, música, dança, circo, carnaval. Faço parte de um coletivo que chama Bloco da Laje, que é um coletivo teatral carnavalesco, ou seja, que mistura nas suas apresentações teatro, música, carnaval. Faz um trabalho híbrido, como eu falei um pouquinho antes, né?
Então, os grupos de teatro, eles têm esse caráter, ficam juntos, trabalham juntos, criam um espetáculo, depois criam outro, e assim vai se passando os anos, e esses grupos, eles criam uma história juntas, né? Geralmente são as mesmas pessoas, uma vez que outra tem convidados que fazem algum trabalho específico, ou entram novos artistas para o grupo, mas a lógica do grupo, diferente da companhia, é que a companhia geralmente tem uma pessoa ou duas pessoas que vão a cada espetáculo convidando, contratando diferentes artistas. Não tem necessariamente essa relação, um vínculo, né, de criação, de trabalho ao longo dos anos. O grupo de teatro é justamente quando esses artistas se juntam e decidem, juntas e juntos, criar uma história ao longo do tempo, que é um pouco o que eu faço como trabalho com os grupos que eu faço parte. Retomando, Usina do Trabalho do Ator, Grupo Pretagô e Grupo Bloco da Laje. O grupo Usina do Trabalho do Ator, que é o grupo mais assim antigo no qual eu trabalho e com quem eu tenho mais tempo de trabalho, é um grupo que surgiu em 1992, um grupo que surgiu em Porto Alegre. Na época, jovens, né, artistas, jovens estudantes do curso de teatro do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul faziam formações além das aulas que tinham na universidade. Participaram de uma oficina de criação para a montagem de um espetáculo e nessa oficina deram um match, né? Deram uma liga, se curtiram muito, acharam que tinham ali desejo de seguir trabalhando junto, né? Então, ali nessa oficina que nasce a Usina do Trabalho do Ator. Esse grupo que tem como trabalho a investigação do trabalho do ator em suas diferentes abordagens e concepções. Nossa, que palavras difíceis, né? Mas isso quer dizer que esse grupo ele trabalha sempre tentando descobrir novos jeitos de atuar, novos jeitos de se colocar em cena, né? Atuar para diferentes espaços. Às vezes atuam para o palco italiano, que é aquele palco que tem aquela divisão, né? Do palco na frente e a plateia, né? De frente para o palco, as cadeiras todas voltadas para o palco. Esse formato é o formato de palco italiano, né? Mas existem outros formatos da gente ver teatro também, né? A rua é uma possibilidade, o teatro de arena, onde o palco ele está no meio e o público fica em volta, né? E outras configurações que outros espaços que não são o do teatro tradicional, eles também possibilitam, né? A gente pode ver muitos espetáculos em de fotos que vocês vão ver, de teasers, né, que vocês vão ver, aparece aí a possibilidade de realização de espetáculo em outros lugares que não seja somente no teatro de palco italiano. E então, voltando para a Usina do Trabalho do Ator, esse grupo ele começa a trabalhar, investigando o trabalho, né, que a gente chama de trabalho do ator, trabalho da atriz, investigando os diferentes modos de como construir estados físicos, de como construir maneiras diferentes de expressar o corpo, para construir diferentes personagens, para construir e contar diferentes histórias. Para fazer esse tipo de trabalho, as atrizes e os atores se utilizavam daquilo que a gente chama de treinamento. Assim como um lutador de karatê, uma ginasta, né, de ginástica olímpica, um jogador de futebol, uma jogadora de futebol, uma jogadora de vôlei, um jogador de vôlei, para serem cada vez melhores naquilo que fazem, para cada vez terem mais domínio no que fazem, precisam treinar, né? O que é o treinamento? Fazer sempre, repetir, 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 né? Para artistas, isso também é importante, né? Quando a gente monta uma peça,
A gente precisa ensaiar, ensaiar, repetir, 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 repetir e repetir, né? A gente sempre está repetindo para aquilo ficar cada vez mais bem acabado, cada vez melhor, mais definido, né? Cada vez mais a gente tem um trabalho mais maduro, mais amadurecido, né? Mais desenvolvido. Anterior a esse trabalho, que é o momento que a gente apresenta para o público, a gente trabalha sem ninguém ver, né? Só entre a gente, criando as cenas, criando as peças. Para quem já fez, para quem faz aula de teatro, é um pouco isso, né? A gente está lá com o professor, no caso dos artistas, com o diretor, com a diretora, né? Criando cenas, improvisando, escolhendo histórias que vão contar, imaginando que tipos de figurinos que vão usar e tal. Então, esse momento, que é os momentos de ensaio, eles são os momentos que a gente inventa e experimenta possibilidades, né? Ou seja, a gente, hoje eu vou experimentar fazer esse personagem que eu vou fazer na peça mais brabo. Hoje eu vou experimentar fazer ele de maneira mais calma, mais tranquila, apaixonado, desesperado, né? Com diferentes energias. Para a gente experimentar essas diferentes energias, a gente precisa ensaiar também essas diferentes energias, né? De tá cansado, tá com sono, tá muito alegre, tá brabo, né? Essas diferentes energias a gente precisa ensaiar no nosso corpo. Isso a gente pode chamar de treinamento, treinar essas diferentes expressões. A gente treina isso a partir de jogos, de brincadeiras, né? No caso da usina do trabalho do ator, com essa ideia de treinamento. Diferentes exercícios de alongamento, de preparação para o trabalho do ator, que vão gerando esse domínio, ou seja, essa capacidade de conseguir lembrar e fazer de novo determinados gestos, determinadas ações, determinados estados com o nosso corpo, né? De maneira que seja crível, de maneira que a gente acredite, de maneira que seja sempre com domínio, né? Ou seja, fazendo aquilo e saber que está fazendo, né? Esse trabalho de treinamento, ele é um trabalho prévio, anterior ao trabalho dos ensaios da peça, assim, propriamente dita, né? Antes de ensaiar os personagens, as cenas, a gente ensaia essas emoções do nosso corpo. Isso seria o treinamento físico para ator, para atriz, né? Tendo esse treinamento, que é muito a base da usina do trabalho do ator, se criava depois disso os espetáculos, né? Diversos espetáculos que contam diversas histórias, né? Mas rapidamente vou falar um pouco sobre o espetáculo mais recente, que estreou em agosto de 2023, que chama Zazi Zazi, uma festa para a vovó. Esse espetáculo, ele foi criado a partir de uma peça de teatro. Mas como assim? Foi criado a partir de uma peça de teatro, mas não é uma peça de teatro, é uma peça de teatro. Só que a gente se inspira numa peça de teatro que já tinha sido escrita previamente. Quando a gente vai ver uma peça de teatro, geralmente, mas não sempre, ela é montada, criada a partir do texto de uma peça de teatro que já foi escrito previamente, né? Como, por exemplo, Romeu e Julieta, do Shakespeare, como, por exemplo, Hamlet, Macbeth, do Shakespeare, são peças que já existem, inclusive o Shakespeare, né, escrevia lá em 1500, 1600 e alguma coisa, né? Um dramaturgo, ou seja, aquele que escreve peças de teatro, né? O dramaturgo de muitos e muitos séculos atrás, né? Então, esse texto que já é pronto, geralmente os artistas, né, o elenco escolhe a peça, lê a peça, sente vontade de fazer aquela peça, cria a peça e monta a peça, né? Na usina do trabalho do ator, o grupo, a gente trabalha um pouco diferente. A gente tem assim uma preferência por criar as nossas próprias histórias, né? Nesses 31 anos de trabalho, o grupo
nunca montou uma peça assim, escolheu lá, leu uma peça que achou legal, que gostou e leu a peça, né? Isso nunca aconteceu na história do grupo. O grupo sempre teve desejo de montar os seus próprios espetáculos, assim, né? Sempre teve vontade de criar suas próprias histórias. E isso fez com que, e segue fazendo com que o grupo ele sempre tenha os ensaios sejam muito longos, sejam muito extensos, até a gente inventar as histórias, criar, ficar imaginando, ficar experimentando, e não deu certo, isso aqui não tem nada a ver com isso. Então a gente leva muito tempo para trabalhar. Nesse caso dessa peça que chama Zazi Zazi, uma festa para a vovó, ela foi inspirada numa peça que já existe, que já foi escrita por um dramaturgo gaúcho que se chama Hermes Mancilha. Hermes Mancilha era um dramaturgo, um homem negro que já é falecido, ele faleceu muito precocemente nos anos 90, mas ele escreveu antes de falecer muitas peças de teatro. E a peça que inspirou a criação do espetáculo Zazi Zazi foi a peça que chama Zazi Zazi, ou Uma Questão de Fé. A história dessa peça, ela conta de uma personagem que chama Vavó, isso mesmo, não é vovó, é Vavó, com A, Vavó, que era uma mulher idosa, negra, muito pobre, e que durante a peça ela vai contando a história dessa personagem da vovó, que ela já está muito velhinha, quase no momento, né, em que ela se despede do mundo, relembrando com memórias do seu passado, memórias alegres, memórias tristes, e vai também, ao mesmo tempo que relembrando dessas histórias da própria vida, ao vermos, né, ao ler a peça, a pobreza em que a vovó vivia, a gente vai percebendo a dificuldade dela como uma mulher negra de viver diante da pobreza em que ela vivia. Essa peça ela fala sobre um tema muito importante, um tema que é bastante difícil de a gente encarar, mas é um tema muito importante para a gente pensar no mundo que a gente vive, que é o racismo, né? Que é a violência contra pessoas de pele negra, assim como eu, de peles mais escuras, né? Da minha pele, que é uma pele mais clara, mas de pessoas negras de modo geral. E essa peça, ela fala também sobre o racismo, ela fala sobre uma denúncia e de quanto que é importante nós falarmos sobre essas questões para a gente conseguir fazer com que um dia o racismo deixe de existir. Não sabemos se ele vai deixar de existir um dia, mas precisamos ter essa consciência para que nós não deixemos com que o racismo aconteça com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, com os nossos familiares, para quem tem parentes, né, pessoas negras, para quem é uma pessoa negra, não sofra racismo, né? É um problema que todas as pessoas precisam se envolver para resolver, sejam pessoas negras ou pessoas brancas. Para isso e com isso, a peça ela também faz uma denúncia, né? Mostrando que nós vivemos ainda sobre a partir dessa violência, que precisamos fazer algo para que isso acabe, para que isso mude. Então nós tomamos o grupo Usina do Trabalho do Ator, se inspirou nessa história, mas não queria montar a peça exatamente como a peça era, queria criar do seu próprio jeito, fazendo jus ao modo como o grupo já trabalha, como o grupo já cria, né? Então, o que acontece quando a gente cria o espetáculo, né? A gente se relaciona com os personagens principais dessa peça, a gente cria uma relação de montagem com o grupo, que é pegar a personagem principal da vovó e pensar outras situações onde ela possa estar inserida. Ou seja, a gente retira a personagem vovó, a gente retira alguns outros personagens da peça, né?
e vai criando outras situações, outros modelos de possibilidades de relacionar a personagem. Então, a gente cria algumas cenas que aparecem no texto do encontro da vovó com seu marido, no encontro com o filho, na lembrança triste de quando ela perdeu o marido, na briga dela com galos que aparecem na peça, que ela quer pegar um galo de uma vizinha e aí ela foge da vizinha. Na relação dela com o próprio com a partida da neta que vai morar longe para estudar, para voltar e ajudar a melhorar as condições de vida da vovó. Então a gente pega essa peça e transforma ela em uma outra coisa. Veja, o nome da peça que foi escrita pelo dramaturgo Hermes Mansilla chama Zazi Zazi ou Uma Questão de Fé. A peça que a gente criou, inspirada na peça que já existia, se chama Zazi Zazi ou Uma Festa para a Vovó. A gente faz uma grande festa para a vovó. Sequência de fotos. Primeira imagem. Foto colorida, com o céu azul, a natureza ao fundo. Em destaque, um grande portal de pedras com duas grandes janelas redondas. À direita do portal, pessoas na rua em pé, algumas sentadas em cadeiras e outras no chão, assistindo à apresentação. Um pequeno grupo está se apresentando. Homens vestem túnicas claras e turbantes, enquanto mulheres usam vestidos rodados com detalhes coloridos e turbante. Na cena, há objetos de apresentação, como cestas de palha e cadeiras de palha, empilhadas com adereços coloridos. Na segunda imagem, foto colorida em um outro ângulo do mesmo espaço. Pessoas próximas assistem à apresentação teatral. O grupo está enfileirado, com um homem negro à frente, vestindo uma túnica preta com um lenço vermelho que se estende sobre o braço esquerdo e um turbante branco. Atrás dele, uma mulher negra, sorridente, com um vestido rodado branco e adereços amarelos, usando um turbante. Atrás dela, uma outra mulher negra com um vestido rodado branco e um turbante branco. E são essas imagens que a gente vai ver, né, desse espetáculo que acontece na rua, que tem vários elementos que são construídos, né, pensando o teatro de rua, ou seja, no teatro de rua a gente tem uma visão que é diferente do teatro que acontece dentro da sala de teatro. Na terceira imagem, foto colorida em um outro ângulo do mesmo espaço. Pessoas próximas à apresentação teatral. O homem negro está em pé, com as mãos levantadas para o alto. À sua frente, há um homem vestindo roupas cinzas e adereços brancos, usando um chapéu cinza. Ele está ajoelhado no chão com o joelho esquerdo, com sacos brancos empilhados à sua frente. O homem ajoelhado segura uma tela e assopra nela na direção do homem negro que está à sua frente. A gente não está vendo uma peça de frente. A gente está vendo uma peça num formato circular, então os atores colocam uma corda para delimitar o espaço, o público fica sentado em volta dessa corda, então a gente vê o teatro um pouco como no teatro de arena, né? A cena ela acontece no meio de um grande círculo, e ali as cenas vão aparecendo e vão surgindo. Quarta imagem, foto colorida no mesmo espaço. Ao centro, um homem com vestimentas cinzas e adereços branco, usando um chapéu cinza. À sua esquerda, uma mulher branca com roupas cinzas e um lenço cinza na cabeça. Segura um lado de uma toalha vermelha com flores azuis e folhas verdes. À sua direita, uma mulher negra com um vestido rodado e adereços vermelhos, usando um turbante vermelho e branco, segura a outra ponta da toalha. Atrás do homem está um homem negro, alegre, segurando um pandeiro na mão esquerda. Próxima a ele, uma mulher negra com um vestido rodado branco e um turbante. À sua direita, um homem sentado em uma cadeira, tocando gaita, vestindo roupas cinzas e um chapéu cinza. Ao lado deste, um homem negro, vestindo roupas brancas, tocando instrumentos de percussão na altura do peito. Ao redor da apresentação, pessoas. O espetáculo conta, então, a história dessa vovó, com diversos personagens. Quinta imagem.
foto colorida em um outro ângulo do mesmo espaço. Ao centro, um homem negro vestindo roupas brancas, tocando um instrumento de percussão na altura do peito. Atrás dele, à direita, um homem vestindo roupas brancas e um chapéu cinza está segurando acima da cabeça um grande pássaro. O pássaro tem peito amarelo, corpo e asas vermelhas com uma listra amarela na parte superior, uma faixa branca ao redor dos olhos e uma faixa preta no topo da cabeça. Pessoas ao redor da apresentação teatral. Com música que é executada ao vivo, ou seja, os atores e as atrizes precisavam, além de treinar, fazer o seu treinamento dos ensaios, se preparar musicalmente. Sexta imagem, foto colorida no mesmo espaço. Os atores estão em círculo, sorrindo e cantando, enquanto olham na direção do público. Ensaiar canções, aprender a tocar um instrumento, ensaiar as músicas para cantar elas de maneira afinada, organizada, bonita. E para que essa história que a gente conta na peça, ela seja contada a partir das canções que são realizadas e são executadas ao longo do espetáculo. Com isso, a gente tem uma cena que ela é pensada a partir dos elementos dos figurinos, né? Sequência de fotos. Primeira imagem. Foto colorida no mesmo espaço, ao centro uma mulher negra com um vestido rodado branco e adereços amarelo. Está sorrindo e olhando para o céu, com os braços abertos. O restante do elenco e o público olham na sua direção. Que são figurinos grandes, essa vovó, essa mulher negra que usa uma roupa bonita, grande, com tecidos que fazem referência às iabás. Segunda imagem, foto colorida no mesmo espaço. Ao centro, 3 mulheres negras estão lado a lado, vestindo vestidos rodados feitos de jornal que cobrem seus pescoços. Usando turbantes, elas cantam alegremente enquanto o restante do elenco toca instrumento de percussão e o público ao redor prestigia o momento. Que são as mulheres detentoras do conhecimento nas religiões e na cultura negra africana. Essas mulheres, elas são mulheres lindas, elas são mulheres que usam vestimentas com tecidos coloridos, amarram turbantes nas suas cabeças, os panos que protegem sua cabeça, que cuidam da sua beleza, grandes saias que aumentam o volume do seu corpo, que fazem com que essa pomposidade assim ela aconteça. E isso também é importante para o teatro que acontece na rua. O teatro de rua, a gente precisa usar figurinos, elementos que chamem muita atenção do público, porque a gente apresenta o espetáculo na rua, às vezes a gente apresenta em lugares onde passa carro, passa pessoas conversando, cachorro latindo, buzina, crianças gritando, né? Que a gente apresenta em praças, em espaços públicos, né? E aí a gente precisa ter elementos que chamem a atenção do público a todo instante, diferente do teatro fechado, quando toca lá os 3 sinais do teatro, todo mundo fica quietinho, ninguém fala nada, fica vendo tudo, né? Na rua é diferente, tem todo o barulho da rua, tudo acontecendo, e os atores e atrizes apresentando o espetáculo. Então a gente precisa ter elementos que chamem a atenção na rua. Músicas que são cantadas, a voz que é projetada de maneira mais expressiva para que seja escutada, as letras das canções, os objetos de cena, que às vezes, por exemplo, no palco, um livro, ele pode ser um livro normal que eu estou usando numa cena, né? A cena que estou lá na biblioteca lendo um livro, né? Um livro normal. No teatro de rua, a gente precisa aumentar sempre esses objetos. Então, um livro que ele é do tamanho da minha mão, ele vai ser um livro quase do tamanho do meu corpo, né? Como vocês vão poder ver em algumas imagens. Sequência de fotos. Primeira imagem. Foto colorida. No centro do espaço, um homem branco de costas, vestindo roupas cinzas e um chapéu cinza. Aponta um grande livro para o público, que está parte em pé e outra parte sentados. Segunda imagem.
Foto colorida no centro do espaço, um homem negro, vestindo uma túnica listrada bege e marrom claro, com turbante, de braços abertos, olha na direção do público, que está à volta do espaço. Atrás dele está o restante do elenco. Então, esses elementos todos de figurino, de música, dos objetos que fazem a função do cenário, da atuação dos atores e das atrizes. Terceira imagem. Foto colorida no centro do espaço, uma mulher de perfil vestindo um vestido branco rodado com adereços vermelhos e turbante. Está com suas mãos levantadas. À sua frente, pessoas do elenco seguram uma toalha cinza, quadriculada, com cores preta, amarela, vermelho, branco, laranja, cinza e branco, que formam quadrados e retângulos ao longo da toalha. Objetos como cadeira de palha, instrumentos de percussão estão espalhados pelo ambiente enquanto o público assiste ao redor. Fazem com que esse espetáculo ele tenha um caráter específico, que é de teatro de rua, o teatro que acontece na rua. Quarta imagem. Foto colorida no centro, dois homens caracterizados como pássaros. Atrás está o elenco sorridente, sentados em cadeira de palha e o público prestigiando. Um teatro que também tem uma função política e social, porque ele acontece na rua, ou seja, qualquer pessoa pode assistir. Diferente de um espetáculo que acontece às vezes em teatro, onde os ingressos são cobrados, né? Quinta imagem. Foto colorida em um outro ângulo do mesmo espaço. Um homem segurando o grande pássaro. O elenco e o público estão ao redor da cena. Nem todo mundo tem condições de pagar, de comprar um ingresso para o teatro, né? Então, o teatro que acontece na rua, ele também é um teatro que todas as pessoas podem assistir. Sexta imagem. Foto colorida em um outro ângulo. Uma mulher negra com um vestido rodado branco e adereços amarelo, usando um turbante, olha fixamente para o chão. Atrás dela, à sua esquerda, uma mulher com roupas cinzas e chapéu joga um pó branco para o alto que cai delicadamente. À direita, outra mulher vestida com um vestido rodado branco, adereços e turbante, está de pé, tocando um instrumento de percussão. Personagens do elenco e o público estão ao fundo e nas laterais. O cenário também possui objetos espalhados, como cadeiras e outros instrumentos de percussão. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que estão passando sem saber que vai acontecer uma peça e quando vê se deparam com um espetáculo, crianças, adultos, pessoas idosas, né? Todas as pessoas podem assistir ao espetáculo, como o Zazi Zazi, uma questão de fé. E, para encerrar essa breve conversa, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Vocês já assistiram alguma peça de teatro de rua? Já assistiram algum espetáculo que vocês foram para outro lugar que não seja o teatro convencional, essa caixa cênica onde a gente vai lá e senta para assistir uma peça? Que peça que vocês assistiram? Vocês gostaram desse espetáculo? Vocês acharam legal? Por quê? Né? Acharam legal? E eu pergunto isso porque é importante a gente, quando vai olhar para a peça, quando a gente vai olhar, a gente saber identificar esses elementos. Que histórias estão sendo contadas? Né? Como que os atores e atrizes se vestem? Que figurinos usam? Que objetos que usam? Cenários, adereços? Como que eles contam a história? Tem música? Tem uma trilha que é gravada? Né? A iluminação quando é num teatro fechado, como é que é? As luzes elas geram climas diferentes, climas mais pesados, densos, climas mais tranquilos, alegres. Como que são esses elementos, né? Então isso tudo faz a gente pensar a partir de uma ideia de crítica teatral, né? E como que a gente pode escrever sobre isso, né? Para além de dizer, gostei dessa peça, não gostei dessa peça, mas por quê? A luz, ela tinha uma função muito legal, porque ela criava climas, às vezes ficava tudo escuro, quando fica tudo escuro a gente chama de blackout, que é uma expressão em inglês para dizer, né, que tipo assim, tá tudo escuro ali. Quando tá tudo escuro, então a gente ficava num clima de suspense, ou não, a luz ela era muito aberta, muito colorida,
e dava outras atmosferas, como que eram eram figurinos assim que levavam a gente para uma época muito antiga, ou não, eram figurinos mais modernos, eram figurinos coloridos, tinham tecidos, tinham outros elementos, os objetos de cena, como eram, como que tudo isso ajudava e ajuda uma história a ser contada. A crítica, ela faz um pouco isso, ela olha para essa peça e depois ela consegue pensar essa peça contando os detalhes, entendendo o que que a peça está querendo dizer, como que isso se relaciona com a realidade que a gente vive. Essas são as funções da crítica teatral. E no caso do Zazi Zazi, a peça ela está celebrando a existência, né, da vovó, dessa personagem, dessa mulher negra, né, que lá na peça do Hermes Mansilla ela tem um caráter um pouco triste, né, tá indo morrer de uma maneira muito triste, e a gente toma essa personagem e constrói uma outra possibilidade para ela, com momentos de alegria, com momentos de festejo, com momentos de celebração. Então a peça ela celebra a vida dessa mulher idosa negra no momento que ela já está se despedindo, né, da terra, e ela, com os seus elementos coloridos, com as suas canções, com as suas músicas, elas também celebram a cultura negra e a cultura africana. Espero que vocês, quando vejam espetáculos, consigam também identificar histórias, pensar como que os elementos, figurino, cenário, atuação, conseguem ajudar a contar essas histórias que vocês assistiram ou que vocês ainda vão assistir. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau. Imagem colorida com céu azul e natureza ao fundo. Em destaque, um grande portal de pedras com uma janela redonda à direita. Na frente do portal, há um homem vestido de roupas brancas e um turbante, com os braços abertos, segurando um machadinho na mão direita. À frente e à esquerda dele, uma mulher negra de braços abertos. Usa um turbante branco com detalhes amarelos e um vestido branco com detalhes amarelo, olhando para o céu. Surge ao centro os seguintes logos: Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Planejamento Cultural, Opus Entretenimento, Realização Ampla, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Fim da descrição.